Olá pessoal, na atividade de hoje a gente vai usar expressões numéricas como potenciação, certo? Então só para relembrar, quais são as propriedades de potenciação? A gente já viu o conceito de potenciação nas aulas anteriores, né? E agora a gente só vai relembrar quais são as propriedades. Então, de uma maneira bem breve, a gente tem a multiplicação de potências de mesma base, não é? Onde você repete a base e soma os expoentes. Então, por exemplo, 6 elevado a 11 vezes 6 elevado a 9 é 6 elevado a 11 mais 9, que é 6 elevado a 20, não é? Você repete a sua base e soma os expoentes. A gente viu isso na aula anterior. Você tem a divisão de potências de mesma base, onde você tem uma determinada base, digamos 7 elevado a 10, dividido por 7 elevado a 6. Isso é 7 elevado a 10 menos 6, que dá 7 elevado a 4. Claro, a gente viu que, se tiver em forma de fração, como a gente vai ver futuramente, você faz o expoente de cima menos o de baixo. Mas, na divisão em forma normal, você faz o expoente da direita menos o expoente, ou melhor, o expoente da esquerda menos o expoente da direita, certo? Esse que está aqui na esquerda é como se fosse o de cima. Esse que está aqui do lado direito é como se fosse o de baixo. Então, quando você for resolver essa aqui, você vai repetir sua base, 15 negativo, né? A letra D, por exemplo. Vai ficar 15 negativo elevado a 7 menos 3, da esquerda menos o da direita, certo? Então, voltando lá. Essa aqui é a divisão de potências de mesma base. A gente também tem a potência de potência. Então, se você tem um expoente que está elevado, sei lá, 7 elevado a 5, que está elevado a 8. Então, você multiplica os expoentes. Né? Você repete a sua base, 7, e multiplica os expoentes. 5 vezes 8, que dá 40. Então, fica 7 elevado a 40. Pessoal, precisa calcular isso? Não, dá um número exorbitante. A ideia é que você aprenda a utilizar as propriedades, certo? Nem sempre vai ser possível, ou melhor, às vezes pode até ser possível, mas não é necessário você calcular, por exemplo, 7 elevado a 40. Às vezes dá um número que não dá para escrever nem no seu caderno, certo? Ocuparia todas as linhas do caderno. Então, a ideia é essa. E a gente tem mais uma propriedade, né? Que é a potência de produto. Então, se você tem um determinado produto, sei lá, você tem 11 vezes 14, e isso está elevado a 8. Esse expoente que está aqui fora, ele é distribuído para cada um dos fatores que estão dentro do produto, certo? Estão dentro aqui dos parênteses ou colchetes, seja lá o que tiver aqui, certo? Então, você tem 11 vezes 14. Isso vai ficar 11 elevado a 8 vezes 14 elevado a 8, certo? Se você tiver, sei lá, 18 vezes 23 elevado a 21. Isso vai ficar 18 elevado a 21 vezes 24 elevado a 21. E não importa quantos números tem aqui dentro. Certo? Se tiver 3, 5, 10 números aqui dentro e tiver elevado a 21, todos eles vão ficar elevados a 21. Se tiver elevado a 50, todos eles vão ficar elevados a 50. E assim sucessivamente. Certo? Então, vindo aqui na primeira questão, dessas duas propriedades, o que você vai utilizar é o produto de potências de mesma base e a divisão de potências de mesma base. Como você pode ver aqui, né, a gente só tem o ponto de multiplicação e os dois pontos de divisão. Então, são essas duas logo de cara. Então, nesta questão que você vai utilizar são essas propriedades aqui, né, estudadas anteriormente. A multiplicação de potências de mesma base, onde você repete a base e soma os expoentes. Por exemplo, você tem 7 negativo elevado a 16 vezes 7 negativo elevado a 22. Você repete a sua base, 7 negativo, soma os expoentes, né, 16 mais 22, que dá 38, fica 7 negativo elevado a 38. Outro exemplo, você tem 12 elevado a 7 vezes 12 elevado a 15. Você repete a sua base, 12, e soma seus expoentes, 7 mais 15, né, que dá 22 e fica 12 elevado a 22. A outra propriedade que você vai precisar é a divisão de potências de mesma base. Só lembrando, né, repete a base e subtrai os expoentes. Lembrando que quando está nessa forma aqui, na divisão comum, você faz o expoente da esquerda menos o da direita, certo? Então aqui você tem 4 negativo elevado a 13, dividido por 4 negativo elevado a 6. Repete a base, 4 negativo, subtrai os expoentes, 13 da esquerda menos 6 da direita. 13 menos 6 é 7, então fica 4 negativo elevado a 7. Outro exemplo, 15 elevado a 17, dividido por 15 elevado a 12. Repete a base 15, subtrai os expoentes, 17 na esquerda menos 12 da direita, fica 5, então fica 15 elevado a 5. Certo? É isso que vocês vão precisar para resolver a primeira questão. Segunda questão. Aplique as propriedades de potência. Aqui você vai utilizar as outras duas propriedades que a gente viu. Potência de potência e potência de produto, certo? Então, por exemplo, da letra A até a letra C, o que você vai utilizar é repete a base e multiplica os expoentes, que é a potência de potência, né? Por exemplo, você tem 2 elevado a 5 elevado a 4.
Então, você vai repetir a sua base e vai multiplicar os expoentes. Fica 2 elevado a 5 vezes 4, que fica 2 elevado a 20. Outro exemplo, se tem aqui uma base negativa, 3 negativo elevado a 7, que está elevado a 11. Você vai ficar 3 negativo elevado a 7 vezes 11, né? Você vai multiplicar os expoentes. 7 vezes 11 é 77, então fica 3 negativo elevado a 77. Outro exemplo, aqui com 3 expoentes, certo? Não importa quantos expoentes tem, se tiver elevado, 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 você vai multiplicar todos eles. Então, 7 a terceira, elevado a 8, elevado a 15, você repete a base 7 e multiplica os expoentes. 3 vezes 8 vezes 15. 3 vezes 8 é 24, e 24 vezes 15 é 360. Então, você vai ter 7 elevado a 360, certo? Então, isso é da letra A à letra C, você usa essa daqui. Da letra C até a letra E, né, você vai utilizar a potência de produto, onde cada fator do produto é elevado ao mesmo expoente da potência. Então, você tem lá 3 vezes 7 elevado a 4. Isso vai ficar 3 a quarta vezes 7 a quarta. 4 vezes 12 vezes 23 elevado a 97. 4 vai ficar 97, o 12 também e o 23 também. E outro exemplo, né, envolvendo números positivos e negativos, para você ver que não tem diferença, não importa se eles são positivos ou negativos. 3 negativo vezes 5 vezes 9 negativo elevado a 26. Todos os que estão dentro aqui dos colchetes, né, eles vão ficar elevados a 26, certo? E essa propriedade, ou melhor, essas duas propriedades que vocês vão utilizar para resolver a segunda questão. Terceira, resolva cada uma das expressões abaixo e marque a opção correta em cada item. Veja que essas daqui já são bem semelhantes ao que nós temos aqui no conteúdo explicativo, né? Já vem ensinando aqui como você resolver, dando as dicas de como você resolver essas expressões. Claro, elas são expressões numéricas, então você tem que lembrar de começar pelos parênteses, essa ordem de precedências, parênteses, colchetes e chaves. Aqui a gente só vai ter parênteses, então vamos se preocupar com esses parênteses. Então vamos lá. Terceira questão. Lembre-se de resolver primeiro o que está dentro dos parênteses, já foi dito. Então vamos resolver o item 1 como exemplo, certo? A gente tem aqui o item 1, né? Você pode observar lá, é menos 1 mais 6 elevado ao quadrado, vezes 2 negativo mais 4 elevado ao quadrado. A gente vai resolver ele como exemplo. Solução. O que você vai fazer? 1 negativo mais 6 é 5, né? A gente lembra de como somar números inteiros. 1 negativo mais 6, você deve 1, tem 6 para pagar. Quando você paga, né, você fica com 5. Isso vai ficar 5 elevado ao quadrado. 2 negativo mais 4 vai ficar 2 positivo, né? Você tem uma dívida de 2, você tem 4 para pagar. Quando você paga, você fica com 2 de saldo. Então, isso dá 2 positivo elevado ao quadrado. E a gente tem uma propriedade que facilita isso aqui. Claro, eu fiz desse modo, você poderia fazer o seguinte. 5 ao quadrado é 25, né? 5 vezes 5. E 2 ao quadrado é 4, que é 2 vezes 2. E aí você faria 25 vezes 4, que dá 100. Mas a gente tem uma propriedade que diz o seguinte, né? Ela é a potência do produto, que a gente pode fazer a volta. Se a gente tem bases diferentes ou iguais, não importa, elevados ao mesmo expoente, certo? Você pode multiplicar as bases e repetir o expoente, certo? É meio que o contrário. Então, você tem 5 elevado a 2 vezes 2 elevado a 2. Você pode multiplicar o 5 por 2 e elevar a 2. 5 vezes 2 é 10. Vai ficar 10 elevado a 2, que é 10 vezes 10, que é 100, certo? Você escolhe o caminho que você acha que é mais curto, que você acha mais prático, certo? Então, a alternativa correta do item 1 é a letra A, que dá 100, não é? E é essa a ideia que vocês vão utilizar para resolver os próximos. Então, a gente tem aqui alguns exemplos adicionais, né? Por exemplo, lembrando que você vai precisar utilizar as propriedades, certo? Em alguns casos, nem todos vão ser iguais ao item 1. Vai depender da propriedade que você vai utilizar. Vai depender também do resultado que vai dar aqui dentro dos parênteses, certo? O resultado que der aqui dentro dos parênteses é o que vai dizer qual propriedade você vai utilizar. Veja esse exemplo. Você tem 7 negativo mais 5 elevado a 3, vezes 2 menos 4 elevado a 4. Só que 7 negativo mais 5 é 2 negativo. E 2 menos 4 é 2 negativo. Então, nós temos bases iguais aqui, ó, 2 negativo. Lembra? Quando você tem bases iguais e estão sendo multiplicadas, você repete a base e somos expoentes. 3 mais 4 é 7. Então, vai ficar 2 negativo elevado a 3 mais 4, ou seja, 2 negativo elevado a 7, que dá 128 negativo. Basta você lembrar que 2 elevado a 7 é o 2 multiplicando ele mesmo 7 vezes seguidas. Isso dá 128. Basta você fazer a conta aí. Mas, como a base é negativa e o expoente é ímpar, a gente já sabe que o resultado é negativo. 2 elevado a 7 é 128. 2 negativo elevado a 7, né, entre parênteses aqui, vai ficar 128 negativo.
Outro exemplo, 2 mais 3 elevado a 13, dividido por 3 negativo mais 8 elevado a 9. 2 mais 3 é 5, e 3 negativo mais 8 é 5. E aqui a gente tem a mesma base. Veja, você tem 5 elevado a 3 dividido por 5 elevado a 9. A gente já sabe como resolver isso. É divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes, o da esquerda menos o da direita. 13 menos 9 é 4, fica 5 a quarta. 5 a quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que dá 625, certo? Então, essa é a ideia que vocês vão utilizar para resolver essa terceira questão. Quarta, marque com o X a opção correta em cada item. Então, você vai ter expressões aqui para você resolver, certo? Elas são um pouco parecidas com a da terceira, só que agora tem colchetes. E o que você vai fazer é o seguinte. Novamente, lembre-se de resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Então, a gente tem aqui um exemplo. Digamos que você tem 7 negativo mais 5 elevado à terceira vezes 2 menos 4 elevado à quarta. Se você observar, é o mesmo exemplo daqui, só que agora ele está elevado à quinta, certo? Eu poderia muito bem pegar o resultado aqui e elevar à quinta, mas não é isso que a gente quer. A gente quer resolver isso até chegar no determinado resultado, até porque se você elevasse o 128 a esse resultado, ia dar um número bem maior. Então vamos lá. O que a gente fez aqui, todo o processo que foi feito lá em cima. Aqui fica 2 negativo, aqui também fica 2 negativo, né? Vai ficar elevado a 3, o outro elevado a 4. A gente fez essa conta, ficou 2 negativo elevado a 7, só que agora ele está elevado a quinto. Agora você precisa lembrar da potência de potência. Então, o que é que vai acontecer nessa quarta questão? Você vai utilizar a ideia que você fez na terceira, mas você também tem que lembrar que se tiver uma potência aqui fora, você talvez caia numa potência de potência, numa potência de produto, certo? Você tem que ficar atento a isso. Aqui a gente ficou com 2 negativo elevado a 7, elevado a 5. Isso é potência de potência. Repete a base, multiplica os expoentes. 7 vezes 5 é 35 e fica 2 negativo elevado a 35. Claro que você não vai calcular isso, vai dar um número muito grande, certo? Você pode parar aqui. Potências com expoentes muito grandes, você não precisa se preocupar em calcular, certo? A não ser que a questão peça, se a questão realmente pedir. Porque aqui no caso vai dar um número muito gigante. Outro exemplo. Veja aqui também a gente pegou o exemplo 2 aqui, né? E só que agora elevou a 15. Então você tem 2 mais 3 elevado a 13, dividido por 3 negativo mais 8 elevado a 9. O processo aqui dentro é justamente o mesmo. 5 a 13 por 5 a 9, que vai ficar 5 a quarta, só que agora está elevado a 15. Você caiu na potência de potência. Vai ficar 5 elevado a 4 vezes 15, e vai dar 5 elevado a 60. Se você comparar as ideias do exemplo 1 com o item 1 e do exemplo 2 com o item 2, você vai ver que as ideias cabem perfeitamente aqui, certo? E você vai poder aplicar elas para resolver os dois itens da quarta questão. E na quinta questão, ela é uma questão similar à anterior, né? E o que você tem que lembrar é de resolver primeiro dentro dos parênteses. Ah, mas de novo, sim, a gente precisa ter essa ordem de precedência na cabeça. Primeiro parênteses, depois colchete, depois chaves, certo? Essa é a ordem de precedência para não errar essas expressões numéricas. Em seguida, você aplica as propriedades de potenciação mais adequadas, certo? Para resolver o que está dentro dos parênteses, né? As propriedades. Vamos botar aqui no plural. Pronto. Então, como exemplo, eu fiz aqui uma expressão parecida com o que vocês vão ter na quinta, certo? Você tem 5 menos 7 mais 4 elevado a 7, dividido por 8 negativo mais 12 menos 2, elevado à quarta, que está elevado à terceira menos 5. Tá, como é que isso vai ser feito? Primeiro parênteses, né? 5 menos 7 é 2 negativo. 2 negativo mais 4 é 2 positivo. Resolveu, está aqui o 2. Ele vai ficar elevado a 7, né? O expoente aqui fora já era 7. 8 negativo mais 12 é 4 positivo. 4 positivo menos 2 é 2 positivo. E vai ficar elevado a 4 porque já tinha um 4 fora. Então, 2 a 7 por 2 a 4 elevado a 3 menos 5. Veja que aqui já não tem mais mistério. Dentro dos colchetes, né, que agora você vai resolver, já fez os parênteses, vai para os colchetes. Você tem uma divisão de potência na mesma base. Repete a base 2, subtrai os expoentes. 7 menos 4, né? Da esquerda menos a da direita. Vai ficar 2 elevado à terceira, que já estava aqui fora. E esse menos 5 você vai continuar repetindo, porque você ainda não tem como tirar 5 disso, né? Você ainda não sabe quanto é. E aí vai ficar 2 elevado a 3, elevado a 3. Isso é potência de potência. Veja, perceba que nas expressões numéricas você vai ter mais de uma propriedade para usar, certo? Quanto maior for a expressão, quanto mais expoentes ela tiver, colchetes e chaves, mais propriedades provavelmente você vai ter que usar.
Então aqui você caiu na potência de potência, você repete a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 3 é 9. Vai ficar 2 elevado a 9 menos 5. 2 elevado a 9 ainda dá para calcular, certo? 2 elevado a 9 dá 512. Se você fizer o 2 vezes ele mesmo, 9 vezes seguidas dá 512. E se você tirar 5 dá 507. Pronto, esse é o resultado do nosso exemplo. E é seguindo essa ideia que vocês vão resolver a quinta questão, certo? Com isso eu finalizo a explicação. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.